Na graça e a paz, irmãos, tudo bem? Eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo maravilhoso acerca de Isaías capítulo 42. O que a gente vai ver aqui, você vai compreender que a manifestação de Cristo Jesus, a primeira manifestação, foi para a salvação, foi para que ele se estabelecesse como mediador de Deus e o homem e para que viesse estender a salvação não só para judeus, mas para gentios e para o mundo inteiro. Ele não veio com ira, ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Porém, no final do capítulo, ele virá com grande ira e estabelecerá sua justiça na terra. Mas a gente vai ver partinha por partinha e você vai amar, vai se apaixonar por Isaías capítulo 42. Então, medite comigo aqui. Eis aqui o meu servo. Aqui ele está falando sobre Jesus, tá? A quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, a gente sabe que Jesus ele veio estender a salvação, né, para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ou seja, o testemunho de Jesus ele foi na prática, na vida, em comum com os discípulos, né, com os apóstolos, ensinando ele com mansidão. Ele não precisou gritar, ele não gritava nas praças, não aparecia, mas na humildade, na simplicidade ele se fez conhecido. E não esmagará a cana quebrada, ou seja, ele não agirá com ira nesse primeiro momento, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, ele estenderá a graça, não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então aqui as terras do mar, o mar são as nações, a terra que sustenta as nações, ele está aguardando a doutrina dos filhos, né? Ou seja, do filho que se estendeu para os apóstolos, discípulos e para a igreja. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Ou seja, um único mediador foi estabelecido dessa nova aliança, Cristo Jesus, que estendeu a salvação para os gentios. E ele veio para libertar a cegueira do homem, ele veio para libertar, né, do catíveiro, do cárceres, das trevas, todo homem que habita ali e viesse ver, enxergar algo eterno, a salvação, a obra de Cristo que se estendeu por toda a eternidade, a reconciliação, a religação entre Deus e o homem por meio da obra de Jesus. Eu sou o Senhor, diz a palavra, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura, nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode simbolizar ou expressar a imagem de Deus, porque o único mediador, a única glória deve ser dada ao Senhor Jesus Cristo. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, ou seja, a minha manifestação, né, aqui ele está falando no período da manifestação de Cristo, se cumpriu e essas palavras se cumpriram. Lembrando que isso aqui é muito antes da manifestação do próprio Messias. E novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Aqui também está falando acerca dos últimos dias. Ele está falando que aqui ele nos anunciará algumas coisas que vão acontecer, vai nos deixar ouvir. Vamos lá. O cântico de louvor pela salvação do povo. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e os seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Dê honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente e despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Amados, esse é o momento que o Senhor está fazendo nós ouvir hoje. Olha só que maravilha. Aqui ele está falando que alcem a voz no deserto, né, nas cidades e nas aldeias, exultem, né, os que habitam nas rochas. Aqui é os 144 mil, a igreja que estará exultando, estará profetizando às nações.
que todo mundo dê a honra e a glória ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. Porque o que acontece nesse tempo, amado? O Senhor sairá como valente, ele despertará o seu zelo como homem de guerra, ele vem para guerrear, clamará e lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Aqui o Senhor vem com a ira, as taças da ira de Deus contra a terra, contra as nações, aqueles que não se submeteram, que se prostituíram, né, com o sangue dos santos. Aqui tem todo o sistema da besta e tudo mais, tá? Por muito tempo me calei, olha só. Esse aqui, ó. Por muito tempo o Senhor se calou, ou seja, ele estendeu a sua graça. Ele esteve em silêncio e me contive, diz o Senhor. Mas agora eu darei gritos como a parturiente, a mulher que está para dar a luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido, ou seja, a ira de Deus, ele vem para a justiça, ele vem para aplicar toda a justiça de Deus na terra. Os montes e os outeiros ele devastará, e toda a sua erva farei secar. Olha a terra sendo ferida por Deus. Tá? Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Isso vai acontecer. Eu guiarei os cegos. Olha aí, isso aqui é as trombetas tocando. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Aqui é a igreja sendo guiada por Deus nesse período de grande tribulação. Essas coisas lhe farei e jamais o desampararei. Ou seja, o Senhor nunca nos desamparará nesse período. Ele tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Aqui é os que se submetem aos sistemas, aos que se agarram, né, na própria exigência do anti-Messias, acerca de adorá-lo e confiar no poder que ele está operando, tá? Lamento sobre a cegueira de Israel. Surdos, olha só a advertência do Senhor. Ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Isso aqui é para a igreja que dorme, tá? Quem é cego, como o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego, como o meu amigo, e cego, como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouves. Ei, igreja, nós estamos profetizando, nós estamos falando, nós estamos alertando. Dai ouvido. Nós passaremos pela ira do Senhor, porém guardados por Ele. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos como presa, e ninguém há que os livres, por despojo, e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Quem entenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Aqui o Senhor advertindo algo que aconteceu lá atrás. O povo que não se submeteu à lei do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, e voltaria a acontecer em tempos vindouros, em tempos que o Senhor se manteve em silêncio, mas voltou a agir, porque eles não deram ouvido aos profetas, eles não ouviram, mas eles quiseram descansar nas suas próprias crenças, com coceira nos ouvidos, criaram para si doutrinas a fim de descansar nelas. E o Senhor aqui adverte que a sua ira, ele virá com furor da sua ira e violência da guerra, e ateará fogo às cidades, a Babilônia irá queimar. Contudo, eles continuaram não compreendendo essas coisas. Aqui tem a grande apostasia da igreja, que apostatará da fé por conta de não estar sendo preparada com o verdadeiro evangelho genuíno, acreditando que será arrebatada a qualquer momento, acreditando que essas coisas não é para a igreja, acreditando que a igreja estará no céu na volta do Senhor, enquanto somente um único, um mediador entre Deus e o homem, sai do santuário para encontrar todos aqueles
nas nuvens do céu. Aqueles que estão vivos, então, encontrarão com Cristo nas nuvens. Os que estão mortos se ressuscitarão primeiro e também encontrarão Cristo nas nuvens. Ele sai unicamente sozinho do santuário de Deus e vem até os ares para encontrar primeiramente os mortos que morreram em Cristo e que aguardam a ressurreição, e também os vivos que estarão aqui serão transformados num abrir e piscar de olhos, terão os seus corpos glorificados. Porém, estejais prontos para esse período, onde eu guardarei a minha igreja, porém eu derramarei grande ira e justiça sobre toda a terra. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos.